Olá, estudante. Você sabe por que a gente tem que estudar propriedades da matéria? Bom, esse é o tema da aula de hoje. Então, venha comigo. Olá, estudante. Então, na química, a gente estuda as transformações da matéria. É um dos aspectos importantes no estudo da química. E então, é necessário a gente conhecer as substâncias antes da transformação e depois da transformação. E para a gente saber quais são essas substâncias, para a gente identificar substâncias, é necessário, consequentemente, saber do que? Das propriedades dessas substâncias. Então, antes de continuar, vou aqui para o cantinho da tela e vamos falar então dessas transformações. Bom, existem evidências de que uma reação química está acontecendo. Isso a gente já viu no vídeo anterior. O que indica a reação química? Que está acontecendo reações químicas. São essas aqui, ó. Mudança de cor, formação de precipitado, liberação de gases, alteração de temperatura. Esses aqui são indícios de que uma reação química está acontecendo. Um exemplo aqui, né, quando reage nitrato de chumbo com iodeto de potássio. Essas duas substâncias no início, né, o nitrato de chumbo aquoso e iodeto de potássio aquoso, são incolores no início. E esse aquoso significa o quê? É que essas substâncias, esses compostos químicos estão dissolvidos em água. Então eles são incolores e no momento que eles se juntam, que essas substâncias se juntam, formam o iodeto de chumbo e nitrato de potássio. E o iodeto de chumbo é amarelo, tem essa coloração aí bonita. E o nitrato de potássio aquoso? Não, ele não possui coloração. E o iodeto de chumbo é sólido, ou seja, ele forma esse precipitado que não se dissolve no sistema aquoso, né? Então, continuando, né, constatamos a formação de novas substâncias pelas mudanças de algumas propriedades específicas e por isso que devemos estudar, né? Por isso que a gente precisa estudar propriedades da matéria em química para justamente saber identificar. A reação anterior, né, que foi demonstrada, é fácil identificar que a reação aconteceu pela mudança de cor. Mas existem situações que é necessário investigar para identificar substâncias presentes em um sistema de estudo. Por exemplo, aqui, ó, é muito comum a adulteração de alimentos, de bebidas, para poder vender por um preço maior. Geralmente se adultera, né, bebidas alcoólicas importadas, colocando substâncias que não estariam no rótulo original, na substância original que era vendida. Então a análise desse líquido tem que ser feita, tem que ser analisada para poder identificar qual a substância, eram as características da substância original e quais são as características desse produto que tem a suspeita de ser adulterado. Então, conhecendo a amostra original, compara o resultado das análises com a amostra que está sendo analisada no momento, né? E se tiverem propriedades iguais, então o produto não foi adulterado. Se possui propriedades diferentes, então provavelmente o produto foi adulterado. Leite também, né? Muitas substâncias podem ser utilizadas para adulteração. E uma mais comum é a água. Adicionar água no leite. Mas essa adulteração é fácil de identificar usando a propriedade densidade. Vamos falar um pouquinho mais sobre densidade à frente. Então, olhando aqui essas figuras, né, essas imagens aqui, uma a uma, a gente consegue identificar qual substância é, se a gente pudesse tocar ou provar o sabor aí dessa primeira, por exemplo, sal e açúcar, dois sólidos com cores parecidas.
Como que a gente conseguiria diferenciá-los? Pelo sabor a gente consegue diferenciar. Aqui uma panela de cobre e uma tampa de alumínio. Facilmente a gente consegue diferenciar as duas coisas pela cor, né? Aqui o suco de morango e o suco de melancia. Os dois possuem uma coloração bem próxima, mas pelo sabor a gente consegue também diferenciar, né? Além do sabor do suco, a gente consegue ter uma textura ali de cada um desses sucos, né? Que a gente pode ingerir. O açúcar mascavo e açúcar sem ser o mascavo, né? A gente também pode observar, enxergar ali a diferença da coloração entre eles. Então, com os nossos sentidos, a gente pode identificar qual é a substância que estamos procurando aqui, né, dessas apresentadas. E as propriedades que permitem a gente diferenciar substâncias e materiais são denominadas propriedades organolépticas. Olha que nome estranho, organolépticas. São propriedades que conseguimos identificar com os nossos sentidos. São chamados de propriedades organolépticas. Então, se eu consigo identificar diferença entre substâncias com a visão, com o olfato, tato, paladar ou audição, são chamadas de propriedades organolépticas. E é sempre que a gente pode usar essas propriedades organolépticas, imagine em um laboratório. Seria possível? Bom, a resposta é não. A gente nunca deve cheirar ou colocar alguma substância na boca, né? Tocar em alguma substância em um laboratório químico. Então, o que deve ser feito? Utilizar propriedades físicas ou químicas da matéria para poder identificar essa substância. Então, o que são as propriedades químicas? Propriedades químicas são aquelas relacionadas às transformações químicas. Então, para a gente identificar uma transformação química, é necessário que ocorra uma reação química. A matéria, a substância inicial que a gente está analisando vai ser destruída, porque ela vai se transformar em outra coisa. Um exemplo disso é a explosão. Uma substância pode ser ou não explosiva. Por exemplo, o gás hidrogênio pode explodir, mas o gás nitrogênio não. Então, essa é uma característica química desses dois gases. Um pode ser explosivo, o outro não. Continuando aqui, né, outros exemplos de propriedades químicas da matéria. Um material pode ser combustível, como o álcool. O álcool pode ser usado como combustível, a água não. Aqui no sentido de acontecer a reação de combustão. Com o álcool pode acontecer a reação de combustão, que aí ele reagir com oxigênio e formar gás carbônico e água. Já a água não é um combustível, a água é um produto da reação de combustão. Outro exemplo, né, aqui, um material pode ser oxidável, o ferro oxida, o ouro praticamente não oxida. E o que é a oxidação do ferro? É quando o ferro reage com água e oxigênio do ar para formar o quê? Ferrugem. Então o ferro enferruja. O ouro praticamente não enferruja. Por isso que as joias, né, elas duram vários séculos, vários anos, né? Elas não são corroídas, né? E aqui outro exemplo é a corrosão, né? Existem substâncias que são corrosivas e outras não. Ácidos corroem metais, já os óleos, né, não são corrosivos. Então, essas foram algumas propriedades químicas da matéria. Agora, vejamos as propriedades físicas da matéria. O que são essas propriedades? Essas propriedades físicas estão relacionadas às características do material que não dependem da transformação em outra substância ou material. Lembra que na propriedade química é necessário que ocorra uma transformação química. A substância muda. Agora, aqui, para a gente identificar uma propriedade física, não é necessário
que ocorra a transformação dessa substância. Ao medir essa a propriedade, né, ou ao analisar essa propriedade física, não é necessário ocorrer transformação química. Então, existem propriedades físicas gerais e propriedades específicas, e vamos ver cada uma dessas. Começando aqui, pelas propriedades específicas. Aqui eu vou dar alguns exemplos, não são todas as propriedades específicas que eu estou listando aqui, é apenas alguns exemplos. Olha só, a densidade é uma propriedade específica da matéria. Temperatura de fusão, temperatura de ebulição, a solubilidade são alguns exemplos de propriedades específicas. Essas propriedades específicas nos auxiliam na identificação das substâncias, porque cada material, cada substância vai ter uma densidade diferente do outro. Por exemplo, temperatura de fusão e ebulição. Temperatura de fusão é a temperatura exata que uma substância passa do estado sólido para o líquido. Temperatura de ebulição é a temperatura que um líquido passa desse estado, né, de líquido para o gasoso. Então, por exemplo, a água ao nível do mar, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Já o etanol entra em ebulição em uma temperatura aproximadamente de 78 graus Celsius. E cada substância tem uma temperatura de ebulição diferente. Então, sabendo a temperatura de ebulição, é possível identificar os materiais, identificar a substância, né? A mesma coisa com solubilidade. Cada material tem uma solubilidade diferente em um determinado líquido. Então, continuando aqui nas propriedades. Agora, as propriedades gerais são as propriedades que pertencem a todos os materiais. E não é possível identificar os materiais ou substâncias sabendo apenas as propriedades gerais. Aqui, como exemplo, né, de propriedades gerais, a massa e o volume são exemplos, né, dessas propriedades. A gente não consegue identificar qual é a substância, sabendo apenas que no recipiente possui, por exemplo, 1 grama. Se nesses dois recipientes aqui da foto eu falasse para você, dentro de cada um tem 1 grama, a gente não poderia garantir que é a mesma substância ou que são substâncias diferentes. Ou seja, não é possível identificar. Por isso são chamadas, então, propriedades gerais, que toda matéria possui, né? Toda matéria possui massa, possui volume. Outros exemplos aqui de propriedades gerais, né? São essas aqui, a impenetrabilidade, que corresponde à possibilidade de 2 corpos ocuparem ao mesmo tempo, né, o mesmo lugar. Isso é impossível. Um objeto não pode penetrar o outro, né, que é ocupar, então, a mesma região ao mesmo tempo. A compressibilidade corresponde à capacidade de reduzir o volume de um corpo ao submetê-lo a uma compressão. E aqui a elasticidade, que é o contrário, ao retirar essa força, né, essa força de compressão, esse material vai retornar ao seu estado original. Então, é a capacidade que corpos sólidos apresentam de retornar à sua forma inicial, quando a força é removida. A força ali que era aplicada nesse material. Outras duas aqui, a divisibilidade dos materiais é a capacidade dos corpos se dividirem em porções menores, sem perder as suas características. Os objetos podem ser quebrados, né? Olha só, essa caneta, quando ela é quebrada, ela pode perder a função dela como caneta, mas o material que forma essa caneta continua com suas propriedades, continua sendo um plástico. A inércia, né, outra propriedade geral, é a capacidade que os corpos apresentam de não poder modificar a sua quantidade de movimento por si só.
Tem que, para algum corpo entrar em movimento, precisa ser forçado, né? Então, aqui trago o que a gente viu hoje, né? Uma breve revisão, olha só. E se você quer fixar bem o que estudamos hoje, faça anotações aí em seu caderno. Vimos aqui então o que são as propriedades organolépticas, propriedades químicas, propriedades físicas e as propriedades gerais e específicas da matéria. Então, essa foi a aula de hoje e peço que você dê o like no vídeo se gostou e se inscreva no canal. E eu fico por aqui e muito obrigado pela sua atenção. Até mais!